Como vocês sabem, a semana passada nós não tivemos aula por causa de uma jornada de iniciação científica. Eu teria uma curiosidade, eu queria perguntar o seguinte: alguém apresentou algum trabalho nessa jornada? Vocês todos? E levanta a mão para saber. E quem é que assistiu a jornada, além das pessoas que apresentaram? Então, nós não tivemos duas aulas, né, porque teve o feriado do funcionário público e teve essa interrupção de aulas durante a semana por causa da jornada. Na última aula, eu comecei a última etapa do curso, onde eu vou mostrar como Deleuze se apropria da literatura para constituir sua filosofia. Eu comecei apresentando o primeiro livro que ele escreveu sobre literatura, que é um livro sobre Proust. É um livro bastante recente na obra dele, da década de 60 ainda, e que tem, a meu ver, três conceitos fundamentais. O conceito de signo, de sentido e de tempo. Vocês sabem que eu privilegio em Deleuze a questão do pensamento. Dito de um outro modo, que a filosofia do Deleuze tem como questão básica o que é pensar, o que significa pensar, o que é uma questão que vocês sentem que tem uma ressonância heideggeriana. Pois bem, a minha hipótese é que a teoria do pensamento do Deleuze se alia a Proust, ou que Deleuze faz de Proust, como ele já disse também, um intercessor para pensar a questão do pensamento, considerando que em Proust se pensa por uma relação entre o signo e o sentido. Então, na aula passada, eu procurei explicitar em que sentido se pode falar de Proust e os signos. Qual é a importância do signo para a teoria proustiana do pensamento, tal como ela é interpretada por Deleuze. Quer dizer, como é que o Deleuze faz uma teoria do pensamento a partir de uma determinada relação entre signos e sentidos. É o que nós vamos ver hoje. Já que na aula passada eu apresentei a ideia de que, em busca do tempo perdido, tem como fundamento esse conceito de signo, quer dizer, que o que dá unidade e pluralidade à recherche é o conceito de signo. Unidade porque tudo é signo, mas pluralidade porque os signos são heterogêneos. Então, na aula passada, além da introdução que eu fiz sobre a importância de Proust para a elaboração da teoria do pensamento de Deleuze, eu procurei explicitar essa multiplicidade, essa pluralidade de signos, como signos mundanos, signos amorosos, signos sensíveis e, finalmente, o mais importante, signos artísticos.
Hoje, eu gostaria de voltar a essa questão do signo para responder a seguinte questão: por que essa importância dada aos signos, principalmente aos signos da arte, na interpretação deleuziana de Proust? É verdade que Proust fala de signos várias vezes, sobretudo no tempo redescoberto, mas o Deleuze dá uma importância que talvez não seja a importância que qualquer um de vocês descubra se ler Em Busca do Tempo Perdido, independentemente da interpretação do Deleuze. Né? O Deleuze tem sempre uma interpretação interessada. Ele sempre privilegia no autor estudado determinados conceitos que interessam para ele elaborar a partir do outro, o outro considerado como aliado, como intercessor, a sua própria teoria do pensamento. Então, qual é a importância dos signos? É que são os signos que fazem pensar. São os signos que forçam alguém a pensar. Vocês vejam que vocês estão reencontrando aqui a teoria do pensamento que o Deleuze vai elaborar depois, em diferente repetição, que diz que a gente só pensa forçado. Só se pensa quando se sofre uma determinada violência. Pois bem, em relação a Proust, Deleuze dirá que, fazendo violência ao pensamento, os signos levam os personagens a pensar. Ora, o que é pensar na interpretação deleuziana de Proust? Buscar o sentido. Então vocês vejam que há já essa correlação entre signo e sentido, ou uma tentativa de definir o pensamento pela relação. Vocês sabem que eu tenho chamado a atenção para isso. Estudar qualquer livro do Deleuze é procurar isolar, decompor, reconhecer os termos fundamentais e depois a relação. Pois bem, nós encontramos essa ideia novamente aqui. Os termos fundamentais são signo e sentido, e responder a questão que é pensar é ver a maneira como aquele autor, aquele pensador relaciona signo e sentido. Mas nós vimos que os signos não são de um só tipo. Por exemplo, existem signos amorosos. O signo amoroso faz pensar de uma maneira diferente que o signo mundano, ou que um signo sensível, signo da natureza, ou o signo da arte, que nós vamos ver hoje, que é o que faz pensar mais perfeitamente. O que significa dizer que um signo amoroso faz pensar? Significa dizer que o namorado é alguém que vai procurar os signos no rosto, por exemplo, da mulher amada. O problema é que no rosto da mulher amada, o que ele encontra é um signo da mentira. O amor para Proust está intrinsecamente ligado à mentira. Então, a situação amorosa que faz pensar, no fundo ela é terrível, porque é alguém que pensa, que vai decifrar signos, porque é ciumento,
que quer tomar posse dos mundos que estão correlacionados, os mundos possíveis que estão ligados, por exemplo, à mulher amada. Portanto, o tipo de conhecimento ou de interpretação de sentido produzido pelo signo amoroso se dá entre um ciumento que vai procurar desvendar os signos do amor, digamos, no objeto amado, na pessoa amada, que não está querendo revelar justamente que signos são esses. Daí a importância da mentira. Isso é muito interessante, é uma regra muito interessante para ler em busca do tempo perdido. Por exemplo, o Swan, enamorado, faz isso o tempo todo com relação ao Odete. Ou o narrador também a mesma coisa com relação a Albertino. Portanto, não existe amor sem ciúme. Bom, e vocês sabem que a tese do Proust, a terrível tese do Proust sobre o amor, é que o ciúme é a verdade do amor. Não sei se vocês sentem isso, mas, segundo Proust, nós amamos para sentir ciúme. O que a gente quer mesmo é sentir ciúme. Por isso é que se ama. Deleuze diz que Proust inventou, descobriu um sentimento. Está entendendo? Uma singularidade de um sentimento que nunca tinha sido descrito antes dele. Já bem diferente é a maneira como o que ele diz, o homem sensível. Alguém que tem, não é, que vai tomar um chazinho embebido, não é isso? Numa madeleine, né, num bolinho, e aí tem um momento de alumbramento, né, de intensidade, em que todo um tempo vem. É uma maneira muito diferente de pensar. Quer dizer, ele encontra uma qualidade sensível em seu objeto que o faz pensar. E é um pensamento diferente do que o dado pelo signo amoroso. Posso dar um outro exemplo, depois eu vou desenvolver isso. O ouvinte de uma sonata, pense, por exemplo, na sonata de Vinteuil. A ideia do Proust, interpretada por Deleuze, é que uma obra de arte emite signos. Em presença de uma obra de arte, o ouvinte, por exemplo, de uma sonata, vai procurar dar sentido àqueles signos. E aí a gente vai ver que pode frequentemente se enganar. Então, o gênio literário do Proust vai tentar mostrar que, por exemplo, Swann ouve a sonata de Vinteuil de uma maneira diferente do narrador. Entendendo? Bom, eu vou desenvolver isso depois. Quer dizer, Swann não está à altura do signo amoroso, do signo artístico. Ele reduz, eu posso dizer, o signo artístico a um signo amoroso. Então, se ele gosta da sonata de Vinteuil, é porque aquilo evoca um passeio com Odete no Bois de Boulogne, em Paris. Está entendendo? Então, ele faz uma associação subjetiva e Odete aparece como o sentido do signo artístico. Proust é muito pouco, é um engano, está entendendo? E é isso que é terrível, porque esse personagem é uma maravilha, mas a gente sente que o Proust tem uma certa pena dele. Pena porque ele não chegou lá, ele ficou no amor. É aquele que diz, puxa vida, eu vou morrer, eu vou desaparecer, e eu amei tantas mulheres. Entendeu? Então, é isso. Vocês não querem entrar, não? Vocês estão lá fora? Tem lugar para sentar por aqui, talvez seja mais agradável para vocês. Ó, tem uma cadeira ali, se alguém quiser. Diga lá.
mais intenso do livro que ele também trabalha sobre o signo do Mercúrio, mas parece que ele está falando coisa diferente, né? Porque no mais tempo já começa assim, ó, isso vem que o trabalho das categorias cristãs, quer dizer, dá um aspecto formal do ser signo. Tá? Então, ele trata o signo como outra, é a mesma palavra, mas com contexto. Isso é muito comum em Deleuze. Isso é muito comum em Deleuze. O Deleuze usa os termos de acordo com o intercessor que ele está querendo valorizar. Está entendendo? Você não pode pegar a terminologia utilizada por Deleuze e encontrar uma biunivocidade. Você viu muito bem. Primeiro que ele não define signo. Eu diria, o que ele chama de signo aqui, na filosofia dele, é o que ele chama de intensidade. Intensidade. Só que em 64, quando ele escreveu esse livro, ele não dispunha ainda do conceito de intensidade. Mas justamente é essa força, que tem uma espécie de força pura que faz pensar. É um de fora do pensamento que é a ocasião do pensamento, que violenta, entende, o pensamento. Quer dizer, o signo é esse encontro que você tem com alguma coisa que não é pensamento que faz pensar. Está entendendo? Eu, por exemplo, no curso que dei no semestre passado, você não fez sobre o cinema, eu procuro não valorizar esse conceito pisciano de signo em Deleuze. Por dois motivos. Primeiro, porque ele diz que não tem nada a ver com Peirce. Ele busca Peirce e diz, não, mas é muito diferente o que eu estou querendo dizer. Segundo, quando ele vai definir o signo como sendo uma característica da imagem. Ora, se o signo é uma característica da imagem, é uma imagem. Então, a minha hipótese, eu tenho essa posição, é que você pode entender a teoria deleuziana do cinema sem falar do signo. É pelo menos assim que eu redigi meu texto a partir da aula, entende, do semestre passado. Eu posso estar enganado, entende? Mas eu acho que não é importante. Eu até escrevi uma nota, assim, entende? Com relação a isso. Porque, pelo que ele diz, quer dizer, primeiro, não adianta ir a Peirce para esclarecer, porque ele vai dizer que não é. Então, eu acho que ele usou mais a terminologia de Peirce do que propriamente o conceito. Está entendendo? Depois, eu acho que esse conceito não é muito importante, porque ele pode ser reduzido ao conceito de imagem. Tá? Essa é a posição que eu tenho. Portanto, relação fundamental entre signo e sentido. Essa relação é interessante e eu mostrei que ela se dá com vários tipos de signo, porque ela está ligada à ideia que o Deleuze valoriza no Proust, de que Em Busca do Tempo Perdido é o relato de um aprendizado. Queria falar um pouco sobre isso. É o relato de uma formação. Isso é muito interessante, porque o romance começou na época de Goethe e do Hölderlin como sendo um romance de formação. Eu acho até, eu pelo menos defendo isso no livro que eu escrevi sobre o Zaratustra, que o Zaratustra de Nietzsche retoma essa ideia de romance de formação, né, que mostra uma espécie de formação de um herói até ele se transformar em um herói trágico, né, com a afirmação do eterno retorno, que é o pensamento nietzschiano trágico. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que o Zaratustra, no início, ele não sabe o que ele saberá no fim. Portanto, há um aprendizado, há uma transformação, há um aprendizado, há uma formação, há um amadurecimento. No caso da minha interpretação, é a passagem de uma visão de mundo apolínea para uma visão de mundo dionisíaca. Está entendendo? Bom, é uma hipótese. O Zaratustra começa apolíneo e ele, pouco a pouco, vê que uma visão de mundo apolínea ainda é insuficiente para dar conta da vida. Que a vida é trágica por excelência. Valorizo até na interpretação que eu faço dois encontros que ele tem com a vida. Que na primeira a vida desautoriza ele e diz: puxa, você não está com nada. Está entendendo? Você está agindo comigo como um homem. Você está querendo
impor sobre mim valores de bem e mal, mas eu sou mulher e não sou uma mulher muito virtuosa. Quer dizer, é lógico que é interessante porque é uma linguagem poética, uma linguagem não conceitual, você tem que interpretar. Bom, aí o Zaratustra fica totalmente arrasado com isso, a vida dizendo que ele não entende nada dela, tá entendendo? Ele que queria conquistá-la, até que chega no final da vida, tá entendendo? E ele fala com a vida e a vida fica maravilhada por ele, tá entendendo? E vai dizer, Zaratustra, você sabe isso, mas ninguém sabe isso. E aí a vida fica chateada com ele, porque diz, você diz que gosta de mim, mas você vai morrer, então você vai me abandonar. Aí ele segreda alguma coisa no seu ouvido, diz o Zaratustra, entre as suas madeixas, tá entendendo? E a vida diz para ele, a gente não sabe o que é que segredou, diz para ele, Zaratustra, você sabe isso? Mas ninguém sabe isso. O que é que eu acho que é? O segredo do eterno retorno, tá entendendo? Eu morro, mas um dia eu voltarei, então nunca lhe abandonarei, estarei sempre com você, tá entendendo? Por que é que eu estou fazendo esse parênteses? Para dar uma ideia com relação a Nietzsche, o que seria um romance de formação. Pois bem, a ideia do Deleuze é que, em busca do tempo perdido, relata um aprendizado, relata uma formação, né? A história da descoberta de uma vocação, justamente a vocação de ser escritor. A questão fundamental do livro é isso, tornar-se escritor. Que ele no início não sabe e que no final ele descobre. Não é isso? Você sabe que justamente é o último livro, ele descobre que pode fazer uma obra que nunca ninguém tinha feito. E a maravilha do livro, que é justamente a sua circularidade, é quando ele descobre aquilo e deixa a mundanidade, abandona os amores e fica no quarto trancado para escrever a sua obra, a obra acaba. Acaba e já está feita, está entendendo? E já está acabada. É isso. Ele sai do livro para escrever e justamente o livro já está escrito. É essa, né? Nós vamos analisar essas coisas bonitas no próximo semestre, quando eu vou dar um curso sobre o Proust, mas essa estrutura circular, então, estaria ligado a essa ideia de aprendizado. Dizer que Em Busca do Tempo Perdido é um aprendizado ou um relato, não é? Porque está escrito, de um aprendizado, significa dizer que é um aprendizado de signos. Olha a importância. Aprender o que são os signos e como interpretá-los. Quer dizer, o objetivo do livro é a interpretação dos signos. Ou melhor, atingir uma boa interpretação, porque nem toda interpretação é boa. Eu dou um exemplo, explicar uma obra de arte genial pelo autor, como sendo uma pessoa genial, que é a tese de Saint-Beuve, entende, que o Proust vai criticar, quer dizer, a genialidade da obra não tem nada com a vida pessoal do sujeito, entende? Enquanto Saint-Beuve ia entrevistar as pessoas que conviveram com o autor, seus chefes, seus familiares, etc., para explicar por que um autor, entende, era genial, o Proust desclassifica totalmente isso. Tanto que, genialmente, ele mostra essa ideia na recherche, quando Swann ouve pela segunda vez a sonata, e aí ela estava sendo executada por música, ele vai perguntar quem é Swann, quem é o autor, e aí a Madame Verdurin diz, é Vanteio. Aí ele diz, eu conheci um Vanteio que foi professor de piano das minhas tias, mas não devia ser esse, porque esse era um imbecil. Entendeu? Quer dizer, essa ideia de que um obscuro professor de piano das tias não poderia ser o grande compositor da época. Isso é muito interessante, é lógico que serve muito a Deleuze, porque é uma tentativa de não reduzir a obra ao sujeito.
Pois bem, aprender é interpretar o signo anunciando o sentido que nele estava oculto ou latente. Estão lembrados dessa categoria de latente que era tão importante para o Deleuze, né, que está ligado à psicanálise, o latente e o manifesto, tão importante para o Deleuze da década de 60. A gente viu isso na interpretação de Platão, viu isso na interpretação de Nietzsche, a gente reencontra isso também na interpretação do Proust. O sentido está latente e é preciso torná-lo manifesto. É isso que é interpretar. Pois bem, considerar Em Busca do Tempo Perdido o relato do aprendizado é dizer que nela Proust expõe uma progressão de um conjunto de pensamentos do narrador, pensamentos sobre a sociedade, sobre o amor, sobre as impressões sensíveis, sobre a arte. Eu dou um exemplo, no caso das impressões sensíveis. Ele sente alguma coisa, mas ele não sabe por que sente. Está entendendo? Ele tem uma sensação de intensidade, de plenitude, de felicidade, de alegria, mas ele não sabe o porquê. Então isso é o início, isso é o primeiro relato do primeiro livro. Isso só vai ser descoberto na última parte do último livro. Está entendendo? Então, é um aprendizado. No final, ele sabe ou descobre alguma coisa, dá uma boa interpretação que ele era incapaz de dar antes. Há uma frase do Proust que eu gosto muito, que é mais ou menos assim. Eu gosto muito de repeti-la. A primeira vez é a vez da inexperiência. Já imaginaram, já pensaram que vocês fazem uma coisa pela primeira vez? A gente, em geral, não faz bem, né? Justamente porque falta esse aprendizado, tá entendendo? A gente faz de qualquer jeito, assim, né? Sei lá, vai fazer musculação, você vai fazer dança, não é isso? A primeira vez é péssimo, né? Só, tá entendendo? Todo um aprendizado ali, Bergson trabalhou muito isso. Tem que decompor o movimento para depois você ter uma ideia geral. No início, o narrador não sabe certas coisas, quer dizer, não sabe pensar, não sabe interpretar os signos. O que é que acontece? Sofre decepções, a gente vai ver algumas delas aqui, e aprende pouco a pouco, até que finalmente tem uma revelação. Ele faz uma descoberta. Está entendendo? Então, falar de aprendizado é falar em progressão. O final não é igual ao início. Por que eu digo muito o final não é igual ao início? Porque o final é fundamental para o Proust. Porque a ideia dele é o seguinte: já que é o aprendizado de uma vocação, só ao descobrir a sua vocação literária é que o narrador poderá dar boas interpretações. Só ao descobrir a sua vocação literária, o narrador vai compreender a importância dos signos em gerais, seja dos signos mundanos, seja dos signos amorosos, seja dos signos sensíveis e, finalmente, os signos da arte para o seu aprendizado. Falar sobre essa ideia de interpretação, começando com a questão da má interpretação. O que é interpretar mal? Né? O que é dar uma interpretação ruim das coisas? Isso tem a ver com os signos. Isso tem a ver a duas ilusões que o Deleuze batiza em Proust de objetivismo e subjetivismo da interpretação. Está entendendo? Uma interpretação ruim pode ser uma interpretação objetivista ou interpretação subjetivista. O que é que significa isso? Vou dizer logo, matar a charada para explicar.
é confundir o signo com o objeto, com um objeto que porta aquele signo, que emite aquele signo. Ou confundir o signo com o sujeito que está emitindo aquele signo. Quer dizer, a primeira ilusão consiste em atribuir ao objeto os signos de que ele é portador. Dito de outro modo, consiste em pressupor que o objeto traz consigo o sentido dos signos que ele emite. Vou dar um exemplo. Isso acontece no livro, quem já leu essa passagem maravilhosa sobre a Madeleine deve se lembrar que o que acontece na impressão sensível, pensava o narrador, o próprio objeto revela o segredo do signo. Então o que é que acontece? Você se lembra da história? Ele chega num dia chuvoso e frio em casa, aí, se eu não me engano, a sua mãe, né, dá um pouco de chá, não é isso, onde deixou embeber esse bolinho. E ele nem gostava de chá, nem gostava daquilo, ele está lá pensando em outra coisa, relutando assim, né, aí toma aquela coisa e se processa alguma coisa imediatamente, involuntariamente. Entende? Isso aqui é um exemplo, a gente vai falar sobre isso, de memória involuntária. Ele fica maravilhado com aquilo, o que é que ele faz? Vai tomar outro gole, e o que é que ele descobre? Ele descobre que cada vez que ele bebe, menos tem efeito sobre ele aquele chá. Qual é a lição que ele vai tirar daí? Que o efeito do chá não está no chá. Está entendendo? Tanto que vocês podem tomar chá, senão seria muito fácil. Chegava em casa, né, fazia um bule de chá e começava a tomar um chazinho assim, aí teria essas sensações, está entendendo, de memória involuntária. Não é isso. Quer dizer, o objeto não revela o segredo do signo, como é o caso do objeto Madeleine. Não é isso que foi fundamentalmente. Aí o Deleuze diz o seguinte: o objetivismo, já que você não pode explicar uma coisa pelo objeto que produziu alguma coisa em você, leva a uma decepção. E a maneira de remediar essa decepção, muitas vezes, é cair na ilusão oposta, que é o subjetivismo. O que é isso? Fazer associações subjetivas. Eu já dei um ótimo exemplo disso, um dos melhores da recherche, é a atitude de Swann de achar bela a melodia ou a música de Vanteio, porque ela lhe evoca um passeio com Odete no Bois de Boulogne. Aliás, o Swann é o rei do subjetivismo na interpretação. Está entendendo? O Swann, essa pessoa extraordinária, que eu adoraria ter como amigo, é uma das pessoas para mim mais simpáticas, que mais me tocam, entende? Ele ficou no nível da interpretação subjetiva. Tá entendendo? Olha, eu chamaria muita atenção. Eu acho que o narrador, ele se define muito por oposição ao Swann. Ele consegue ir além do Swann. O Swann ficou lá, tá entendendo? O Swann não deu passo. Que passo é esse? O passo da arte, o passo da descoberta da vocação. Ele está o tempo todo querendo escrever a sua monografia célebre sobre Vermeer, mas ele nunca vai terminar, tá entendendo? Vai terminar, então ele não chega lá. Outro exemplo legal a ser dado com relação a Swann é que ele, que é um grande especialista em pintura, não é? Ele que gostava muito, por exemplo, de Giotto, né? Eu, por exemplo, fui ver a capela do Giotto somente por causa do Swann. Ou então Botticelli, né? Você sabe como ele vai identificar Odete com Botticelli. Então, o fato de ele encontrar, por exemplo, na empregadinha da casa do narrador,
ou então na Odete, uma figura do quadro, olha aí, uma figura de um quadro de Botticelli ou de Giotto, faz com que ele goste desses quadros muito mais do que ele gostava antes. Entendeu? Olha, ele dá o sentido ao quadro por uma experiência subjetiva. Isso é o subjetivismo da arte. Quer dizer, ele está aquém de interpretar uma obra de arte. O Deleuze gosta muito dessa ideia, porque o Deleuze quer pensar sem as categorias de sujeito e objeto. É por isso que ele está falando de objetivismo, reduz ao objeto. Subjetivismo reduz ao sujeito. A boa interpretação para Deleuze não trata propriamente nem de sujeito nem de objeto, nem de signos objetivos, nem de sentidos subjetivos. A boa interpretação diz respeito à união do signo e do sentido. Não é? Pensar ou interpretar é relacionar signo e sentido independentemente do sujeito e objeto. A palavra de Proust é muito boa para isso, a gente vai ver quando falar da arte, é que o verdadeiro sentido é uma essência. Olha aí, eu diria logo, conhecer não é da interpretação, não é dar conta nem do sujeito nem do objeto, nem de signos objetivos, nem de sentidos subjetivos, é dar conta da essência. Você queria falar? Não, eu vou falar sobre isso, o que é a essência, exatamente. Aliás, vou trabalhar isso no próximo semestre também, é muito interessante. Por que o Deleuze pode usar o conceito de essência e não cair num platonismo de Proust? Aliás, ele até diz, é um platonismo, mas a gente vai ver que é um platonismo bem diferente. Eu posso dizer qual é a diferença. É que, para Platão, a essência é universal. E para Proust, sobretudo Proust interpretado por Deleuze, a essência é singular. Não é isso? Aliás, para quem gosta de cinema, eu ontem vi um filme que eu nunca tinha visto, que vale a pena qualquer filósofo ver. É um filme do Rossellini sobre Sócrates. Não sei se vocês sabem, no final da vida, né, ele fez uns filmes para televisão. E um deles se chama Sócrates. Né? Vejam, para você ver o que é ser Sócrates, está entendendo? Bom, é muito Sócrates de Platão primeiro. Então, se projeta, entende, sobre Sócrates, que nunca escreveu muito das teorias de Platão, está entendendo? Mas é justamente isso. Você pergunta assim, ele pergunta, Sócrates é aquele, não é isso que o oráculo de Delfos diz que ele era o ateniense mais sábio, não é isso? E ele diz, não, esse eu não posso, está entendendo? Então tem tanta gente sábio que se diz que é sábio. Aí ele diz que começa a investigar, interrogar os outros para saber se os outros são sábios mesmo. Então ele diz, é muito chato Sócrates. Sócrates é aquele que faz pergunta o tempo todo, nunca está satisfeito com a resposta que você dá. E aí ele pergunta, por exemplo, o que é beleza? Entende? E aí chega o sofista e responde, a beleza é uma jovem, é uma bela jovem. Aí ele diz, sim, mas não pode ser uma bela panela? Aí o cara diz, uma panela, pode ser bela também. Então você não está certo o que você está dizendo, porque eu estou falando que é beleza. Então, e você me respondeu dizendo qual era um tipo de beleza, está entendendo? Então essa é a questão da essência, essa questão platônica da essência, que é universal. Estou querendo chamar atenção para isso, está entendendo? No platonismo a essência é universal. Entende? Ora, o Deleuze, que é um crítico da universalidade, ele usa a palavra essência, mas interpretando como singularidade. Entende? A essência singular. Está entendendo? Então, de certo lado, se fala de um platonismo de Proust, e o Proust fala o tempo todo, eu acho, minha opinião, o Proust é muito mais platônico do que o Deleuze gostaria, tá entendendo? Mas você sabe que o Deleuze produz torções,
não é isso? Ele traz sempre um filósofo estudado, o literato, o cineasta, para sua concepção do pensamento, entende? Então, é a questão do teatro filosófico, a gente já viu isso na introdução desse curso. Está entendendo? Então, você tem razão, é um termo platônico, mas usado num sentido bastante diferente. E outro exemplo, olha, vou dar outro, porque sua questão é muito interessante, vou dar outro argumento, é que para Platão é a filosofia que é capaz de dar conta dessa essência universal, e a arte não, a arte fica no nível do simulacro, a arte não é capaz de elevar-se à essência. Ora, para Proust, quem dá a essência é a arte, e só a arte. Portanto, é muito longe, está entendendo, Platão. São duas observações que eu podia fazer para lhe responder. Então, vamos ver mais detalhadamente, a partir dessa ideia geral, como a gente pode estabelecer a relação signo-sentido, pegando cada um dos signos, mundanos, amorosos, sensíveis e artísticos. Qual é o sentido da mundanidade? É muito interessante. O que o Deleuze vê no Proust, é por isso que está entendendo, o Deleuze força a barra, mas ele sempre vê coisas legais. Isso aqui me faz ficar assim com o Deleuze. Não sei se vocês sentem isso diariamente. O sentido da mundanidade é a vacuidade. Os signos mundanos são vazios. Eu diria, o que o narrador aprendeu na sua vida social, indo às festas, recepções, etc., foi que os signos mundanos têm o mínimo possível de sentido. São vazios de sentido. Deleuze diz isso de uma maneira legal, assim. Na mundanidade não se pensa, não se age, emitem signos sem sentido. Há um ótimo exemplo para ilustrar esse vazio de sentido característico dos signos mundanos. É uma reunião, é um exemplo do Deleuze, é uma reunião da casa da Madame Verdurin, a senhora Verdurin, que era a patronesse, né, do clã burguês mais importante da época narrada por Proust. Numa reunião, portanto, na casa da senhora Verdurin, Deleuze diz: nada engraçado é dito. Veja bem, nada engraçado é dito, e no fundo ninguém ri. Mas um personagem lá, Cotard, que é um médico, né, um grande especialista, mas idiota em tudo mais, isso é uma ideia importante também do Proust. Você pode ser muito bom para interpretar algum tipo de signo, mas péssimo para todo o resto. Entendendo? Isso é muito engraçado, isso dá muito mal entendido, porque a pessoa, como é bom numa coisa com um especialista, um médico, acha que sabe de tudo. Aí ele começa a dar opinião sobre diplomacia, sobre política, sobre pintura. Está entendendo? Ah, não, o Elci é um péssimo pintor. Imagina, ele pintou um quadro meu e fez meus cabelos azuis. Você já viu cabelos azuis? O Proust com isso está criticando o realismo da pintura, está entendendo? Mas, pois bem, na casa da Verdurin, nada engraçado é dito, ninguém ri, mas o Dr. Cotard faz um sinal, quer dizer, emite um signo de que está dizendo algo engraçado. Vejo que é uma reunião social, é bem isso mesmo. Nada engraçado acontece, mas ele faz um sentido, consegue emitir um sentido que está dizendo algo engraçado. A senhora Verdurin, por sua vez, também faz um sinal de que está rindo, e aí veja a importância do signo. O signo é tão perfeitamente emitido que o senhor Verdurin, que é outro imbecil, para não parecer inferior, vai procurar uma mímica, quer dizer, um riso apropriado àquela situação. Está entendendo? Então esse aqui é o vazio.
Quer dizer, nada se passa. O Deleuze vai dizer que é por isso que a mundanidade provoca no intérprete uma grande excitação nervosa. É muito difícil de interpretar esses signos mundanos por isso, porque eles não dizem nada. Eles são sem sentidos, eles são vazios. O que é engraçado nessa história é que eles são vazios, mas isso não impede que o bom intérprete, digamos, o artista, detecte como essência desses signos as leis que regem as ações e os pensamentos dos personagens na vida social. Está entendendo? Você pode estar, digamos, todos nós participamos de acontecimentos sociais, você vai ao lançamento de um livro, você vai para uma festa, vai a um casamento, né? Você sabe, olha aí, prustianamente, você tem que emitir os signos adequados. Né? O signo do enterro não é o mesmo signo que você imita, tá entendendo? Já imaginou, todo mundo está triste no enterro, fazendo cara de triste, tá vendo? Quer dizer, não significa que esteja triste, mas existe uma cara de enterro, como existe um terno de enterro, não é isso? Uma roupa, né? Você sabe o que é isso. Então, cometer uma gafe é justamente isso, né? Não saber emitir os signos, tá entendendo? Nem decifrá-los, né? Aquela coisa do carioca, aparece lá em casa, aí a pessoa insiste, quando? Vamos marcar logo, não sei o quê. Não sabe interpretar os signos dos cariocas na vida social, entendeu? Tem que se dar mal, é por isso que é difícil viver numa outra cidade, com outro tipo de gente, de idade diferente, etc. Né? Porque, como dizia Caetano na música, na época tropicalista, leia na minha camisa. Você tem que saber ler na camisa do outro, né? Aí um nunca vai usar a camisa de botão, tá entendendo? Eu nunca camisa por dentro da calça, tudo é marcado, tá entendendo? É um jogo de cartas marcadas na vida social. Então é muito interessante que o Deleuze diz. Existem grandes emissores de signos, que são os verdadeiros papas, são aqueles que ditam as regras, tá entendendo? Eu nunca esqueço o amigo que foi à Índia, naquela época as pessoas iam à Índia, ficava lá, no maior barato, 6 meses, depois de 6 meses resolveu voltar, e estava chegando de trem lá pela Itália, na Europa, aí ele começou a olhar assim nos trens, as pessoas começavam a entrar, que todo mundo usava pullover, com um nó no pullover aqui, um nó, e ele achou muito engraçado aquilo, porque sempre todo mundo, entende, a partir assim, da Itália, chegando na Europa, tinha um nó no pullover, e ele ficou perguntando para ele, quem é que terá dado a ordem para dar um nó aqui na cruz? Ninguém riu da minha piada. Então, o Deleuze diz que o bom intérprete é capaz de detectar as leis que regem, por exemplo, a vida mundana, a vida social, até pelos signos emitidos por tolos ou bobos. Isso é muito interessante, entendeu? Ele acha todo mundo bobo na vida social, mas não é por isso que ela não imita signos, entende? Ela pode até emitir signos perfeitamente, mas não é por isso que eles são geniais. E aí o Proust vai fazer uma crítica justamente dos Goncourt, dos irmãos Goncourt, entende? Fazendo um pastiche dos Goncourt. Os Goncourt, eles escreveram um diário que eles não deixaram ser publicados a não ser 50 anos de sua morte, porque ele falava da vida social e não queria desagradar os amigos pelas críticas que ele faz. Então ele disse, o livro só pode ser publicado 50 anos depois, que aí eu já estou morto e todo mundo está morto também, então eu posso criticar todo mundo, está entendendo? O Proust, tão incrível como ele é, ele criou uma situação que ele está na casa de Gilberte, já mais velho, e aí vai dormir, ele diz, você não quer ler alguma coisa não? Tome aqui, eu estou com os diários inéditos dos concursos, está entendendo? Aí ele leva e aí começa a ler. Aí o Proust, que era genial em fazer pastiche, ele escreve, digamos, umas 10 páginas como se fosse uma página do diário do concurso. O Proust sabia fazer isso, ele disse que ele tinha uma sensibilidade muito grande para a música da língua.
de um escritor. Então ele era capaz de escrever como Flaubert, por exemplo, usando os tempos de verbo, de adjetivos, uma série de coisas. Ele faz isso para os concursos. E aí é muito interessante, porque ele mostra os Goncourt, que eram dois irmãos, narrando uma soirée na casa da senhora Verdurand. E ela vê eles de uma maneira totalmente diferente, vê como pessoas cultas, entende? Geniais, e, puxa vida, ele diz, eu não sou capaz de ver nada, porque eu acho todo mundo uns imbecis. Está entendendo? É toda uma concepção que eu espero trabalhar no próximo semestre, que é essa crítica da literatura realista, porque o Proust quer ir até a essência, e justamente o realismo ficaria para ele no nível dessa aparência. Uma frasinha dele boa aqui: os seres mais estúpidos manifestam nos gestos, nas palavras, nos sentimentos involuntariamente expressos, manifestam leis que não percebem, mas que o artista surpreende nele. Está vendo? Os signos mundanos são vazios, mas o artista é capaz de interpretar o sentido daquele vazio, daquela vacuidade. Quer dizer, dizer por que eles são vazios. Exatamente, é uma hierarquia. Quer dizer, o signo mais desclassificado é o signo mundano. E o Deleuze dá uma razão para isso. É porque eles são os mais materiais e os mais gerais. Olha aí, o que é mais contrário à essência, que só a arte revela, como eu estou dizendo, é aquilo que é mais material, quer dizer, menos espiritual, e por outro lado, mais geral, portanto, menos singular. Não, qualquer seria, depois vamos ver isso, é lógico que só ele, né? É ele. Conhecer um determinado grupo social é saber interpretar esses gestos, essas palavras, esses sentimentos que assinalam inconscientemente, involuntariamente, a existência de uma lei. Quer dizer, é saber interpretar o sentido ou a essência dos signos mundanos, que é aquilo que o Deleuze chama de leis gerais do grupo. É isso. Cada grupo tem suas leis. Entende? Um clã burguês tem leis diferentes de um clã aristocrata. E é por isso, por exemplo, que Swann, apaixonado por Odete, Swann é da família espiritual dos aristocratas. Ele é o grande amigo dos guermantes. Mas apaixonado por Odete, que não frequentava, nem podia frequentar o clã aristocrático, ele vai cair, entendendo, no meio social burguês. Ora, se dá super mal. Por quê? Porque ele não sabe as regras, ele não sabe interpretar os signos. Então o fim dele sendo execrado, não é isso? E a Madame Verdurand vai querer que a Odete namore um outro e não o Swann, está entendendo? Que ela não gosta, porque acha ele... As leis gerais do grupo são as leis do vazio. Segundo signo, qual é o sentido do signo do amor? Veja bem, o Proust é um maluco, tá? Ouça aqui, mas vocês já sabem, né? Quem estuda filosofia sabe que é todo mundo maluco, né? Essas ideias você explica muito bem a síntese, não é? São pessoas normais, como vocês, que vão pensar as coisas dessas, entende? Essa coisa, o gênio, né, e o louco, né, não é tão longe assim do outro. Não, porque aquilo vai de tanto repetir, etc., você fica imaginando, não? Qual é o sentido do signo do amor? E aí entra, signos mundanos são vazios. Os signos amorosos são enganadores ou mentirosos.
são signos mentirosos que se dirigem ao amante escondendo o que eles exprimem. O que eles exprimem. Não é? Você quer exatamente dizer o contrário, entende, do que você é e do que você pensa. Eles não podem se revelar. Por isso, o signo amoroso faz o signo amoroso faz o intérprete, o amante, o intérprete, sofrer. Olha aí. O primeiro produz uma excitação nervosa, porque você tem sempre que encontrar a mímica adequada àquela situação. Eu falei do casamento, do enterro, não é isso? Você já pensado nisso, né? Que a gente tem que se adequar àquela situação, senão se dá mal, né? Enquanto que os signos amorosos fazem o intérprete que está amoroso sofrer. Por quê? Porque as ações e os pensamentos do amado escondem justamente o que ele deseja conhecer. O Deleuze gosta de dizer isso. Para Proust, nada faz pensar tanto quanto um ciumento, quando descobre uma mentira no rosto da mulher amada. Por que os signos emitidos pelo amado são mentirosos? Porque eles escondem alguma coisa. E que segredo eles escondem? Aí entra uma tese bastante curiosa do Proust. O segredo de Sodoma e Gomorra. Quer dizer, o segredo da sexualidade. Ou, se vocês quiserem, da homossexualidade. O que o Deleuze acha que não é um bom conceito para explicar a teoria da sexualidade em Proust. O Deleuze acha que a teoria da sexualidade em Proust é fundamentalmente uma transexualidade. É porque cada um de nós, no fundo, tem duas sexualidades. E ao encontrar outro, nós encontramos um outro também com duas sexualidades. Está entendendo? Como se você tivesse a parte homem e a parte mulher. Uma parte feminina e uma parte masculina. E a outra pessoa, que pode ser homem ou mulher, por quem você esteja apaixonado, também tem essas duas partes. Então você vai ter várias possibilidades de relação. Pode ser uma parte feminina sua, que está se relacionando com a parte feminina de uma outra mulher, ou com a parte masculina de uma outra mulher, ou com a parte feminina de um outro homem, ou com a parte masculina de outro homem, está entendendo? Ou pode ser uma parte masculina sua. Aí você vê que você tem várias possibilidades. O que um bom intérprete descobre por trás da mentira do amado é a homossexualidade como a verdade do amor. Então é muito estranha essa tese do Proust, né? O Proust tem, o texto dele talvez mais importante sobre a homossexualidade é o início do livro chamado Sodoma e Gomorra. São 50 páginas extraordinárias, entende? Quando ele fala da cópula contra a natureza, né? Aquela imagem do zangão, não é isso? E da orquídea, né? Sabe que Proust adorava as orquídeas, né? Então ele explica, né, o flerte do Charlis com o alfaiate, o Gipian, não é isso? Através dessa cópula contra a natureza, entende? Que várias pessoas valorizaram isso depois, como Tournier, que é um contemporâneo do Deleuze, e o próprio Deleuze, não é, valoriza muito essa ideia de Proust. Essa teoria, a gente pode dizer teoria, né, porque é uma coisa romanceada, se encontra no início de Sodoma e Gomorra. Quer dizer, por trás do amor está o ciúme, e por trás do ciúme está o ciúme por causa da mentira, da vida, digamos, pregressa que o amante gosta.
Eu gosto quando você lê o livro, algumas coisas se tornam eloquentes para você, né? A gente, digamos, não se trata só de saber isso decorado, né? O que é legal é você poder trabalhar com isso e ver como é que o Proust significa isso, tá entendendo? Então, por exemplo, o que me tocou, porque eu sempre volto ao mesmo exemplo, o final de Sodoma e Gomorra. Eu acho que eu já contei alguma vez esse exemplo aqui. O narrador está num trenzinho, para várias vezes, de volta a Paris, com o Albertine. E ele está meio de saco cheio com o Albertine, ele está louco para acabar o namoro. Mas acha chato também, no meio de uma viagem de trem, você acabar o namoro, ia ficar muito chato o resto da viagem. Então, vamos lá, falar de outros assuntos. E quando estiver chegando em Paris, eu digo, eu acho que ele está dando certo, tchau. Não vou perder tempo com isso. Então, pensou isso. Aí começou a puxar assunto. Nesses assuntos que ele estava puxando, só para puxar conversa, dizer que estava tudo normal, ele descobre que Albertine era muito amiga, amiga da filha da senhora Vinteuil, da senhorita Vinteuil, que, por sua vez, era homossexual. Porque quando ela era garoto, ele tinha flagrado. É uma coisa até meio artificial, criada pelo Proust, a meu ver. Ele está andando, ele era muito doente, aí ele resolve parar um pouco para descansar. Aí adormece, e está exatamente na frente da casa do Vinteuil, bem pertinho assim da janela. E quando ele acorda, ele não quer ver, mas acordou, olha assim necessariamente e vê uma célebre cena de profanação, que é uma cena lesbiana da senhorita Vinteuil com a amiga dela, e enquanto ela tinha essa cena, ela provocava o pai que já tinha morrido através do retrato, cuspindo no retrato do pai e agarrando a garota. Entendeu? Então eu disse, aí tem coisa. Quando Albertine disse que era amiga dela, ele disse, ela também é. Ela também é. Pois bem, ela também é, até aí está tudo bem, né? Mas ele aí ficou louco por ela. Não. Aí desistiu de acabar o namoro. E o outro livro, vocês sabem, chama-se também A Prisioneira, né? Porque exatamente, quem ama prende. Essa que é a ideia de tudo. Quem ama quer evitar todo o contato possível do ser amado com os outros. Então, toda vez que Albertine sai, entende? É sempre com a empregada dele, que está sendo vigiada e assim por diante. Olha aí, o ciúme e por trás do ciúme o homossexualismo. Está entendendo? Então, realmente essas ideias facilitam a gente entender melhor. Por isso que o Deleuze é legal, entende? Esse livro tão difícil, porque é tão longo, né? E tão elaborado. Então, interpretar os signos amorosos é dar conta das leis gerais. No caso dos signos mundanos, eram as leis gerais do grupo, como sendo a vacuidade. Agora, são as leis gerais do amor, como sendo a mentira e a homossexualidade. Pois é, isso é uma questão muito interessante. Primeiro, eu não saberia lhe responder. Veja bem, eu que gosto do Proust, mas gosto de mim também, eu valorizo muito no Proust a ideia da singularidade. Está entendendo? Eu quero dizer o seguinte, se Proust defende a essência como ser singular, eu não posso ver esses valores como sendo universais. Entendendo? Qual é a minha saída? Mas eu vou querer esclarecer isso mais até no próximo curso, que espero passar uns anos lendo Proust, assim, tá? Porque eu sinto que eu não entendo totalmente, porque eu não quero também reproduzir uma interpretação deleuziana, tá entendendo? Eu quero saber o que é o Proust para mim. Então eu diria o seguinte, eu acho que não. Eu acho que essa é a visão que o Proust tem. Eu acho que é a singularidade que o Proust traz para esclarecer esses fenômenos.
sociais, mas eu nunca assumo um Proust como sendo uma lei universal, tá entendendo, que eu devesse seguir. Quer dizer, eu não acho bom, tá entendendo? E a gente sabe que tanta gente diz coisas diferentes. O que é que eu faço? Eu penso, Proust pensou assim. Eu digo, puxa vida, esse cara sofreu, né? Puxa, ele participou da chamada Flinafloa, né, da sociedade francesa da época, conviveu com as pessoas mais interessantes e, sei lá, mais bonitas, entende? Mais respeitadas, né? Mais ricas, né? Bebeu Chateau Yquem nas festas dos guermantes, tá entendendo? Teve tudo que a sociedade poderia oferecer-lhes, é vazio. É um sofrimento muito grande, tá entendendo? É vazio, né? Teve amantes, digamos, o Proust próprio, né? Teve amantes, mas mostra o personagem, a gente nunca sabe muita diferença entre Proust e o narrador. Né? Teve tantos amores aqui, a gente já viu pro Albertine, pro Gilberto, etc. Achou que o amor era mentiroso, entendendo? Então é engraçado isso. Puxa, esse cara sofreu mais do que eu na vida. Eu não gosto tanto da sociedade assim não, mas gosto muito mais do que ele, entendeu? Sou capaz de participar do jogo, etc. Está entendendo o que eu quero dizer? Quer dizer, eu não leio assim. Eu quero dizer a você, eu não saberia dizer se a ambição dele seria essa. Está entendendo? Mas eu não vejo assim. Eu acho que foi a perspectiva dele. Está entendendo? Foi o seu ponto de vista que viu aquilo. Mas eu não acho que haja um ponto de vista universal. Então, está entendendo? Como é que eu penso atualmente? Eu vejo a Recherche do Proust como eu veria os quadros do Picasso, ou do Cézanne, ou do Bacon, está entendendo? Ninguém vai dizer quem tem razão. É uma maneira de ver a vida. Está entendendo? Eu acho. Eu lhe responderia assim. Roberto, você acha que de alguma forma, não pela série dele, mas Proust também tem uma casa do Totalmente. Veja bem, o Deleuze não diz isso. O Deleuze escamoteia o lado schopenhaueriano de Proust. Mas veja bem, eu descobri no Proust, era até uma nota de pé de página, porque ele morreu antes de ter a redação final da Recherche, está entendendo? Que se colocou uma coisa que ele queria colocar no próprio texto, que era o seguinte: a vida oscila como um pêndulo entre a ansiedade e o tédio. A vida é uma frase extraordinária e terrível. Essa é uma frase de Schopenhauer que o Proust se apropriou dela. Então eu diria, Proust tem, a meu ver, uma visão schopenhaueriana do amor. Está entendendo? Eu vejo isso. E esse amor trazendo sofrimento, essa é uma ideia de Schopenhauer. Está entendendo? Primeira coisa importante. Segunda, a visão da arte. A visão da arte. Eu acho que Proust tem uma visão da arte como sendo superior à ciência. Ora, isso ele aprendeu com Schelling e com Schopenhauer. Aliás, tem até um livro de um intérprete chamado Anne Henry, que ela mostra que o Proust teve um professor na escola, é engraçado isso, né? Porque ele aprendeu alguma coisa na escola, coisa que a gente não aprende, que tentava fazer uma síntese entre Schelling e Schopenhauer, que são os dois grandes pilares da estética do século XIX. Está entendendo? Então, isso é uma coisa que eu vou querer esclarecer nesse estudo que eu vou fazer sobre Proust. Qual é a relação de Proust como Schopenhauer? Porque, por outro lado, ele tem muita influência também do parente dele, do contraparente, que era o Bergson. Está entendendo? A questão do tempo, da memória, essa questão que eu também gostaria de esclarecer. Qual é o sentido dos signos sensíveis? Terceira parte. Vocês se lembram que na aula passada eu me referi à experiência da Madeleine, que é o mais famoso dos signos. E me referi à alegria, à plenitude sentida pelo narrador naquele momento.
não é isso? Ele toma aquele gole, não está esperando nada, que nem gosta do chá, né? O Proust gosta de fortalecer bem assim, essas antinomias, ele não gosta, não está afim de tomar aquilo, mas com a insistência da mãe ele bebe e de repente, quer dizer, ele não estava querendo, nem estava esperando, de repente é a valorização do inconsciente e do involuntário para o Deleuze. De repente ele sente essa alegria, esse sentimento de felicidade invadindo ele, quer dizer, eu gosto até mais de dizer, uma intensidade, uma plenitude, e ele não sabe por quê. Ele não sabe o que é que significa aquela alegria. Ora, logo depois, ele não sabe ainda o porquê, mas ele descobre que esse gosto que ele estava sentindo naquele momento era o mesmo gosto do pedaço de Madeleine. Olha aí, a questão da memória involuntária. Remete para o passado, mas involuntariamente. Era o mesmo gosto do pedaço de Madeleine que nos domingos pela manhã, em Combray, ele está em Paris, aquilo remete para um outro lugar, em Combray, quando ele era criança, a sua tia lhe oferecia, depois de tê-lo mergulhado no seu chá da Índia, ou chá de tilo. E quando ele reconhece o gosto do pedaço de Madeleine molhado no chá, o que é que acontece? Veja bem, ele sente aquilo, reconhece o gosto, está entendendo? Ele sente uma plenitude. Aquela plenitude leva ele para outro tempo. Digamos, ele está no presente, aquilo remete ele para o passado e para um outro espaço, porque ele está em Paris e remete ele para Combray, que era um lugar onde ele passava as férias, entende, na casa dos tios-avós, entende, quando ele era criança. Olha que coisa extraordinária. No momento em que ele reconhece esse gosto, como sendo o gosto que ele tinha sentido quando era criança em Combray, surge a velha casa onde eles moravam, e com a casa toda a cidade de Combray. Veja que extraordinário. Ele, ao mesmo tempo, ele está vivendo como adulto e como criança, em Paris e em Combray. Essa cena foi muito valorizada por todo mundo, mas foi muito valorizada por Beckett, o grande escritor, o grande teatrólogo Beckett, que escreveu sua memória, sei lá, de faculdade, seu mestrado, entende, sobre Proust. É um livro que está traduzido, recentemente foi editado pela Kozak Naif. E é muito interessante que ele prolonga essa ideia. Ele descobre, ou ele explicita, que foi desse chá que saiu não só a casa, não só o pátio, não só o jardim, não só as ruas ao lado, e não só toda a cidade, mas toda obra de Proust, quer dizer, em busca do tempo perdido. Quer dizer, ele explicita uma coisa que é muito interessante. Foi desse chazinho, entende? Que saiu toda a recherche, entendeu? E isso é legal, porque se vocês prestarem atenção, a primeira parte, que os entendidos acham que é a parte mais bonita de toda a obra, entende? Antes justamente do amor de Swann, né, que é a parte mais fácil, entende? Palatável, essa primeira parte é muito difícil, porque não acontece nada praticamente, né? Acordar e dormir, não sei o quê, como é que era o sono que eu sentia, podia dormir, e dava o último beijo da minha mãe, e era um pesadelo quando o Swann vinha visitar, porque aí minha mãe não subia mais para me beijar, e eu ficava nervosíssimo. É um cara estranho. E ficava esperando a mãe, ter um beijo da mãe, a vida não tinha sentido, etc. É isso a história, tá entendendo? Aí ele fala na Madeleine. Quando ele fala da Madeleine, termina essa primeira parte e começa o resto do livro. Ele vai tirando tudo
da infância dele, desde Swan, que era esse personagem que vinha atrapalhar o beijo da mãe, esse tipo de coisa, que está ligado aos amores dele. Uma coisa interessante no que você me perguntou, é que ele ama do mesmo jeito que Swan. Está entendendo? O ciúme proporcionando o amor e o ciúme estando ligado a uma relação amorosa e sexual da pessoa amada, é a característica do amor de Swan por Odete. Isso é muito interessante. Então ele repete a mesma maneira de amar. Eu diria o seguinte: o amor para Proust é falta, é o sentimento de falta. É lógico que o Deleuze não vai gostar disso, entendeu? Ele não fala em nenhum momento. Mas é claro que é a falta. E por isso ele funcionou como um prato para a psicanálise, está entendendo? Porque todo mundo não, mas muita gente tentou derivar dos outros amores do narrador o primeiro amor, que seria o amor da mãe, está entendendo? Aí chega o Deleuze e diz: não, mas não é a mãe, é mais o Swan do que a mãe, tá entendendo? O Deleuze se salva por aí. Mas eu acho que essas questões a gente nunca resolve terminantemente, entendeu? Isso é que é o extraordinário da obra de arte. Porque por mais que você queira interpretar, por mais que você queira teorizar em cima, você sempre fica aquém. Essa é uma postura minha, entendeu? A obra de arte, ela se multiplica quando ela é boa. E que sempre você tem outras interpretações plausíveis. Então, o sentido da Madeleine é Combray. Do mesmo modo como ele vai descobrir mais tarde que o sentido, vou falar de outras memórias involuntárias, o sentido das pedras do calçamento é Veneza. Né? Quem já viu o filme do Raul Ruiz chamado Tempo Redescoberto, vocês encontram isso nas locadoras, você vê a postura ridícula, né? Ele está chegando para a última recepção na casa dos Guermantes, tropeça nas pedras do calçamento e fica meio desequilibrado, a ponto dos cocheiros começarem a rir dele. Mas a sensação que ele teve de intensidade tão grande que ele fica lá. O Raul Ruiz congelou a imagem, deixou vários segundos, está entendendo lá? Ele quase bobo, é lógico, quase bobo, está entendendo? Mas vivendo aquela plenitude. Por quê? Porque remeteu para as pedras do calçamento de Veneza, onde teve com a mãe, está entendendo? Durante as férias, assim por diante. Ou então o guardanapo, não é isso? Ele entra na casa, ele é conhecido lá dos garçons, o garçom diz: não pode entrar agora, que a Madame Verduan tinha se tornado princesa, pede para ficar de lado para não interromper a música, ele vai para uma biblioteca, é um momento muito bonito do livro, e aí o sujeito traz uns canapês para ele, assim, e aí ele passa um guardanapo. Quando ele passa o guardanapo na boca, aparece Balbec, porque tinha sido o guardanapo tinha a mesma consistência do que o guardanapo, a maneira como era engomado os guardanapos do restaurante e hotel onde ele se hospedava. Está entendendo? Olha aí, dois signos, um remete para o outro, entende? E faz essa relação entre dois tempos e entre dois espaços. Portanto, de um modo geral, o sentido do signo sensível é um outro objeto. E o Deleuze explicita, não como foi vivido. Está entendendo o que ele está querendo dizer? Ele sentiu a intensidade de Combray, então ele podia ter pegado o trem, né, ir a Combray para ver. Está entendendo aquilo? Isso não funciona assim. O Deleuze vai tentar trabalhar essa ideia através de um conceito de Bergson, é a ideia de tempo puro, que é a ideia de duração. Tempo puro, que é o tempo independente do espaço, que é o tempo independente do movimento. Não é bom, você sabe que o Deleuze usou isso para explicar o cinema. O que é o tempo subordinado ao movimento, imagem e movimento, cinema clássico, e que é o tempo que se liberta do movimento, cinema moderno. Pois bem, o Deleuze também vai utilizar Bergson para explicar essa questão da memória involuntária
para defender que esse sentido, quando eu falo Combray, quando eu falo Balbec, quando eu falo Veneza, não é essa cidade tal como ela foi vivida por ele. Aí diz, mas em sua realidade no sentido forte, proustiano, quer dizer, em sua verdade, e que o Deleuze vai dizer que nunca esteve presente, quer dizer, é a essência de Combray, de Veneza, de Balbec, que o Deleuze vai dizer que é uma essência de um local. Eu tenho muito essa experiência porque eu nasci no Recife, como vocês devem conhecer pelo meu sotaque, né? De vez em quando eu me lembro de umas... A partir das madeleines da minha vida, assim, vem uma... né? Aquela intensidade de um momento vivido, né? Aí de vez em quando eu disse, eu vou a Recife, aceito um convite, assim, para dar um curso, uma coisa dessa. Aí resolvo ir nesses lugares. É horrível. A experiência é péssima, assim, eu me sinto tão... entendendo? Assim, por mais que eu queira, assim, né? Por exemplo, ele teve com a Madeleine, eu tive com a mangaba, mas você não sabe o que é uma mangaba, assim, entendeu? A mangaba é um fruto fundamental na minha infância, assim. Eu até já escrevi um texto chamado Mangaba, onde eu brinco com essa coisa, entende? Mas aí, então é horrível você tentar comer uma mangaba. Até tive uma experiência engraçada, foi com o Foucault, vou contar assim, só como uma coisa assim, que eu estava passeando lá, que eu fui com o Foucault ao Nordeste, e aí eu passei assim por uma loja de suco, né? Aí eu vi, aí tinha uma plaquinha chamada suco de mangaba. Eu vim para o Foucault e brinquei assim e disse para ele, queria que você conhecesse o fruto da minha infância. E a mangaba, que eu não vou dar uma aula sobre mangaba, mas é um fruto muito delicado, entende, que quase não chega a ter pele, é uma pequena película, muito mole, então facilmente, é muito difícil você transportar aquilo. Uma coisa é você pegar, entende, na árvore e fazer amadurecer em casa, etc. Outra coisa é você comprar assim nas feiras, etc. Então aquilo fica, como se diz, machucado assim, aí fica meio azedo, perde totalmente o sentido. Foi o que aconteceu com aquele suco que eu queria que o Foucault, entende, experimentasse o gosto da minha infância. E o Foucault foi inclemente e disse, nada bom, Roberto, o fruto da sua infância. Então, cuidado, quando vocês quiserem, já pensaram, vocês já devem ter sentido isso, como é difícil vocês fazerem outra pessoa gostarem de coisas que vocês gostaram na infância, né? A pessoa diz, isso é horrível. Aí você fica... Aí, portanto, a saída do Proust é melhor. Os signos sensíveis são superiores aos signos amorosos e aos signos mundanos, porque nem são vazios nem mentirosos, são verdadeiros. Olha, dão uma essência. Só que, enquanto... Essa é uma tese do Deleuze. Enquanto o sentido de um signo estiver em outra coisa, olha aí, eu disse, o signo da Madeleine, né, o sentido da Madeleine é Combray, entendendo? O sentido da pedra do calçamento é Veneza. O sentido do guardanapo é Balbec, tá vendo? Sempre remete a uma determinada cidade, é o local, né? É o que ele chama de essência local. Então, o Deleuze diz, enquanto o sentido de um signo estiver em outra coisa que não ele mesmo, isso impede a verdadeira revelação da essência. Quer dizer, impede a boa interpretação. Porque ainda tem uma generalidade, ainda tem uma duplicação, não tem a singularidade da essência. Ora, é a última ideia com relação a isso, só a arte pode dar isso. No fundo, só os artistas são bons intérpretes. Não é uma frase pesada, né? Quer dizer, você poderia dizer, não foi Freud que soube o que era o amor,
está entendendo? É um romancista. Tem gente que acha isso, está entendendo? Bom, vocês podem, né, chegar a alguma conclusão com relação a isso, está entendendo? A gente se esclarece muito mais sobre, por exemplo, os sentimentos, né, os afetos, as percepções, lendo os grandes escritores do que lendo, sei lá, psicólogos, psicanalistas e assim por diante. Eu não tenho função com relação a isso, mas eu acho uma ideia interessante. Eu prefiro procurar na arte, está entendendo? E é pena que a gente não vá à arte para isso, está entendendo? Não veja um filme para saber o que é que o filme está querendo dizer. Porque, em geral, os filmes não dizem nada. Está entendendo? Isso é que é o problema. A gente está acostumado a ver coisas que não dizem nada. A vacuidade, né? O Deleuze é bem sei lá, estrito nisso, está entendendo? Ele diz, se um livro não tem uma ideia, não serve para nada. Não tem sentido. Qual é a ideia, né? Qual é a ideia, né? Eu essa semana, não teve aula, me diverti muito vendo um cineasta que, bom, eu gosto muito de todos os grandes, é o John Huston, né? Eu revi essa semana um filme que eu já tinha visto umas 4 vezes, mas há um tempo eu não via, que é O Tesouro da Serra Madre. Não sei quem já viu esse filme. É um filme que levou o Humphrey Bogart ao estrelato. É um filme belíssimo, é um filme de 47, que passa no México, que é justamente sobre a ambição e como o ouro pode enlouquecer. É um filme dos americanos que vão garimpar ouro, está entendendo, no México. Olha, o filme é de uma beleza, bom, primeiro é de uma beleza extraordinária, é um preto e branco, uma luz de sombra que é de deixar maluco, assim, os enquadramentos do filme, assim, o tempo todo você fica abençoado com aquela coisa, né? Mas além de tudo isso, é muito interessante você se perguntar o que é que está sendo dito ali, está entendendo? Sobre esse enlouquecimento do dinheiro, é uma coisa, foi 47, né? E uma coisa muito, cada vez mais atual, está entendendo? Que nesse mundo movido pelo dinheiro, está entendendo? É muito interessante essa coisa. Aliás, eu acho o John Huston uma pessoa muito interessante, porque ele tem um lado aventureiro, esse lado americano intrépido. Ele foi boxeador, ele foi aventureiro, criador de cavalo, gostava de pular obstáculos, essa coisa toda, mas ao mesmo tempo, o primeiro grande livro que ele leu foi Joyce, né? E eu acho que o último filme dele, que é lindo, se chama Os Vivos e os Mortos, que é a adaptação de um dos melhores contos que já foram escritos, chamado O Morto, que é um conto do Joyce, né? Dos dublinenses. Então é muito engraçado, né? E é gente que adaptou, é alguém que adaptou Melville, Moby Dick, Sob o Vulcão, A Sombra do Vulcão, né, do Malcolm Lowry. Então eu gosto dessas pessoas, entendeu? Que tem esse refinamento que o leva a gostar de Joyce, mas gosta de boxe também. Entendendo? É a minha loucura, eu acho legal esses dois lados. Entende? Que em geral, né, é como aquela frase péssima. Entende? Intelectual não vai à praia, intelectual bebe chope. Esse pessoal do Pasquim, entendeu? Essa coisa, eu acho péssimo isso. Bom, portanto, superioridade da arte com relação aos outros signos. Por quê? Porque, no caso da arte, o sentido do signo é a essência considerada como singularidade. Só a arte equivale sentido e essência. Quer dizer, uma essência singular, isso significa o seguinte: liberta de toda contingência. A essência como necessidade, como necessário. De toda determinação exterior. De toda materialidade. Quer dizer, isso possibilita, quer dizer, só a arte possibilita
uma verdadeira adequação entre signo e sentido. Quer dizer, o signo artístico é inteiramente signo. É uma ideia muito interessante. Desculpe, o signo artístico é inteiramente sentido. Não sobra nada. O problema é saber interpretar. O Deleuze valoriza muito essa ideia de essência como singularidade para dizer que só a arte revela a essência como diferença. Está vendo? Quando eu fiz o elogio do John Huston aqui, e aí foi super legal, porque eu li esse livro, eu vi esse filme, e eram 2 DVDs. Então tem um DVD extraordinário sobre a vida dele, muito bom, que vai mostrando os filmes e comentando os filmes. Então, justamente que eu fiquei maravilhado por isso. Aí eu fiquei pensando assim, o que é a essência singular chamada John Huston? Está entendendo? Em geral, a gente não sabe isso com relação a ninguém. Não é? Como é que Proust vê o mundo? É assim que eu lhe respondi, está entendendo? Qual é a singularidade de Proust? É uma singularidade. Eu não vou querer ser John Huston, ver como ele vê, mas aquilo me ensina alguma coisa. É a questão do aprendizado. Me ensina alguma coisa, porque foi alguém que viu, alguém que soube dar uma boa interpretação. Em geral, as interpretações são péssimas. Não é? Em geral, o que a gente ouve, liga a televisão, pum. Não sei se vocês sofrem tanto quanto eu vendo televisão, sobretudo numa época como essa, está entendendo? Tudo agora virou espetáculo. Pode ser eleição americana, pode ser a crise, aí vai o âncora para lá, para o local, pode ser Copa do Mundo, pode ser Fórmula 1, está entendendo? Tudo a mesma coisa, né? Uma espécie de vacuidade, está entendendo? Então, quando o Deleuze é contra a informação, entende? Eu acho uma ideia interessante. Como? Exato, música, isso é engraçado, tá entendendo? Não basta ser arte, isso aqui é o problema. É por isso que Proust queria fazer a arte, é a história que estava perguntando, não é qualquer livro, quer dizer, não é qualquer filme, não é qualquer música, né? Isso é muito interessante. Qual é o critério? Revelar a diferença. O Deleuze chama de diferença absoluta. Ele gosta de ideias que revelam a diferença, quer dizer, um ponto de vista sobre o mundo que seja original, que seja novo. Está vendo? É por isso que não tem sentido eu querer imitar o que Proust acha do amor. Aquilo é um ponto de vista singular dele. E aí eu gostaria de fazer 2 citações do Proust para dar um gostinho a vocês. Uma é ele definindo o estilo. Isso lá no Tempo Redescoberto, né? Quando ele descobre a sua vocação literária, ele diz: o estilo é a revelação da diferença qualitativa. O Deleuze é outro, é assim que o Deleuze trabalha. Né? Aquela história, a teoria do saco. Pensar é passear com o saco, né? E tudo que você encontra que lhe serve, bota dentro do saco. Aí eu me pergunto, qual é o critério para botar certas coisas dentro do saco e outras não? O que é que serve e o que não serve? A minha hipótese, a diferença. Tudo que afirma um pensamento diferencial, quer dizer, essa singularidade do ponto de vista, serve para ele, está entendendo? Porque o Deleuze é um crítico justamente dessa universalidade, de querer ter valores universais a partir dos quais todos nós temos que aos quais todos nós temos que nos adequar. É isso? Por isso que ele é contra a ideia da imitação, a ideia de mímese, e está querendo explodir com isso. Então, o estilo é a revelação da diferença qualitativa que há no modo como nos aparece o mundo. Está entendendo? É como se cada gênio tivesse uma maneira de ver o mundo. É isso que é a diferença qualitativa. Diferença que
Olha, a ideia do Proust é terrível. Diferença é que, se não houvesse a arte, permaneceria o segredo de cada um. Olha aí, eu diria, só há comunicação artística. Só a arte comunica alguma coisa. Porque só a arte é capaz de dar conta dessa essência. Outra frase, essa frase é linda, né? Uma frase maravilhosa. É um bom pensamento. Outra frase. Só pela arte podemos sair de nós mesmos. Saber o que um outro vê de um universo que não é o nosso. Entendendo? Então eu vejo isso. Eu sou eu mesmo. Mas quando eu leio Proust, eu saio de mim mesmo e vejo o universo como um outro vê, que é muito difícil. Em geral você vê o mundo como você vê. E os outros não colaboram para você ver uma coisa diferente. Está entendendo? É por isso que o Proust é um crítico da amizade. Porque a amizade é trocar figurinhas, é você concordar sempre com o que o outro está dizendo. A amizade não faz pensar. Né? Para ele um amor que faz sofrer, faz pensar muito mais do que a amizade. Bom, é uma ideia terrível da amizade. Eu gosto de contrapor Nietzsche, que acha que que a amizade é superior ao amor, e Proust, que acha que o amor é superior à amizade. Façam os seus jogos. Está entendendo? Não acho que tenha um critério. É impossível decidir. Em certo momento você acha uma coisa, outro você acha outra. Está entendendo? Ou uma pessoa acha outra. Todo mundo vai justificar a sua posição. Não é porque está bem justificada que eu acho que seja boa. Né? Só pela arte, vou repetir, podemos sair de nós mesmos, saber o que um outro vê de um universo que não é o nosso. Quer dizer, para Proust, só a arte cria um verdadeiro pensamento diferencial. Só a arte é capaz de comunicar a singularidade constitutiva de cada um. Quer dizer, portanto, só há comunicação artística. Ao contrário, ela vai tirar do lugar comum. Para onde ela te leva, continua sendo seu. Ou a objetividade, alguma construção. Veja bem, há uma objetividade no sentido que não é subjetivo nem um objetivo, que não remete a nada, está na própria arte, está entendendo? Quer dizer, a arte, ela é sentido, ela é totalmente sentido. Ela expressa totalmente uma essência, se ela é grande, está entendendo? O que significa dizer, ali você pode ver o pensamento de um outro, é isso que ele quer dizer, como diferente do seu, quer dizer, né? O Deleuze dá um exemplo que eu acho bom. Eu tinha lido uma novela do Tchekhov, eu estava lendo Tchekhov uma época assim, porque eu estava interessado nessa peça Gaivota, aí resolvi ler outras coisas. E aí eu li talvez já tenha falado para vocês, que me impressionou muito assim, um conto chamado A Estepe, que é a história de um garoto, meio assim na boleia de uma charrete, sei lá, de um tio, que eu acho que é comerciante, que está fazendo uma viagem pela estepe russa e que vai levá-lo a uma cidade, onde ele, garoto, vai ficar no colégio interno. E é isso, ele conta essa viagem, entendeu? Aí mostra, quer dizer, segundo o Deleuze, cria um percepto. O que o Deleuze diz, aquilo que está ali não é uma visão, como uma visão subjetiva de alguém, como a gente tem uma visão, como eu dirigindo, vindo de casa para aqui. Isso é inefável, isso desaparece, está entendendo? Enquanto que a arte, Deleuze tem uma palavra boa, conserva. A arte, portanto, faz existir aquilo, não como uma percepção, mas como um percepto, ele diz, para dizer que não é propriamente uma coisa subjetiva.
Então, a ideia do Deleuze é legal, assim, ele diz, a arte é eterna, tá entendendo? Enquanto existir aquele material, aquele suporte, por exemplo, o filme O Tesouro de Serra Amada, eu acho que ele será eterno, tá entendendo? Será sempre um dos grandes filmes do cinema que dizem alguma coisa e de uma boa maneira. É lógico que um dia que desaparecer o cinema, ele vai desaparecer também, mas enquanto a matéria existir, a materialidade, o suporte, vai ter uma eternidade, tá entendendo? Então essa ideia de consistência, de conservação, é nesse sentido, entende, que ele pode comunicar alguma coisa. Vamos ficar por aqui. Eu estou cansado, hoje está muito, tá? Então continuamos com a literatura na próxima aula, tá? Hein? Não, vai ser a outra. Mais duas. Eu queria depois. Olá, Carlinhos, como é que vai? Tudo bom? Carlinhos já apresentado. Ah, é? Espera aí um pouco, eu estou indo lá. Tá bom. Uma application of the aí Olha, aquela, foi você que tinha me dado? foi. Aí peguei a nota da frente. Tá. Eu já li, eu posso dar a mesma nota que eles, então. Ainda tem mais duas aulas, é isso? É 2 ou 3, eu acho que eu vou dar 3 ainda. Hein? 3 não, eu acho que é na última semana.